chegamos na prioridade das contratações. Antes da Lei Complementar 147 não havia esse parágrafo. Aí o tribunal recebeu uma representação, 2008, de um município que fez uma licitação local, só participa empresas locais, 2008. E caiu, o relator dessa representação era o Ivan Bonilha. E ele pegou e entendeu o seguinte, olha, o artigo 47 está dizendo que as licitações diferenciadas elas servem para o desenvolvimento local, que vai ser feito, de acordo com o artigo 48, através de licitações exclusivas para a microempresa. E não tinha esse artigo que falava isso. Aí no voto dele, ele entendeu que tudo leva a crer que é possível sim que ele fizesse uma licitação local. Só que estava errado porque a lei falava que tinha que fazer regional também. E julgou procedente a representação, dizendo que o município errou é que tinha que fazer a restrição regional, não apenas local. Só que se vocês perceberem, o texto que estava, ele poderia até levar a essa interpretação. Só que aí veio a Lei Complementar 147 e incluiu isso aqui, dizendo que os benefícios previstos no caput, que a gente entende serem as licitações exclusivas ou com cotas exclusivas, vão dar prioridade de contratação às microempresas locais ou regionais até 10% do menor preço válido. Este texto, do jeito que está aqui, vou fazer uma pesquisa aqui. Levanta a mão quem entende que esse texto está dizendo que pode restringir para quem é do município, com esse texto. Ninguém? Esse texto que está aqui, ele está dizendo que eu posso fazer licitação exclusiva ou com cotas para as microempresas de qualquer parte do Brasil, mas que eu posso priorizar a contratação de empresas que sejam do meu município ou da minha região até 10% do preço. Quem entende dessa forma, levanta a mão. E quem não levantou a mão tem algum terceiro entendimento? Não, porque isso aqui teve artigos que a gente foi pesquisar para o pessoal, logo que saiu a Lei Complementar 147, o que você entende disso, desse inciso? Aí o pessoal falava uma coisa. Esse da cota de 25%, um colega entendeu que não, ele fala até 25%, porque você pode pegar numa licitação de combustíveis e óleos, você coloca os combustíveis os maiores para as grandes empresas, aí você pega o óleozinho, não sei o que, para micro. Por isso até justifica o até, era uma interpretação. Aí outro, não, é itens de contratação. Não, eu tenho que olhar o valor global. Não, eu tenho que a minha cota até 80 mil. E a gente chegou numa interpretação, um inciso, tinham 5 interpretações diferentes. Então é normal, quem trabalha com... o pessoal que é da Procuradoria aqui que mudou o código de processo, deve estar, até todo mundo se entender ali, vai um tempinho ali, né? Normal. Mas, eu vou perguntar de novo, com esse texto que está aqui do artigo 48, parágrafo 3º, os benefícios do caput darão prioridade de contratação, poderão dar prioridade de contratação, desde que justificadamente, as microempresas local e regional até 10% do melhor preço válido. Isso que eu acabei de falar para vocês, está permitindo fazer licitações no meu município apenas? Levanta a mão quem acha que sim. 3 pessoas, 4 não é a maioria. Vou dizer que o técnico que fez a instrução do processo que culminou no Acórdão 877, se vocês pegarem a instrução, na instrução ele entende que não estava permitindo fazer a restrição. E ele cita lá na instrução que ele fala nessa parte, ele fala, olha, inclusive você vai ver a proposta da empresa local comparada com a empresa de fora, e usa esse termo. E aí ficou claro que para a unidade técnica, isso aqui não permite a restrição regional, a restrição territorial.
O acórdão não usou esse termo, você vai comparar a proposta com empresa local ou empresa de fora. Então, quem lê o acórdão também fica na dúvida, será que o tribunal aceitou ou não aceitou? Mas, em princípio, ele está tratando como você permite todas as microempresas participarem, mas você permite contratar a local ou regional, dando prioridade para ela, em até 10% do melhor preço válido. Quando ele fala os benefícios do caput, aí o acórdão 877, nessa parte ele está bem claro. Você pode dar essa prioridade de contratação no local somente nas licitações exclusivas, que são aquelas até 80 mil, ou somente nas cotas de 25% exclusivas. E aí também pode ser de qualquer valor dos bens divisíveis. Então, somente na licitação exclusiva ou na cota, você pode dar prioridade de contratação local ou regional. No caso de obras, você pode subcontratar para as microempresas. Ok? Ou, se a tua obra for de até 80 mil, aí você faz uma licitação exclusiva para qualquer microempresa e aí você pode dar prioridade para a tua empresa local. Se o teu orçamento da tua obra foi de 70 mil, você não vai admitir uma proposta de 80 mil. Então, o teu limite vai ser ali o teu orçamento. Vamos supor que a tua obra seja de 60 mil. Veio, como é que é seu nome? A Nicole, é uma microempresa, você fez uma licitação exclusiva. A Nicole, ela é de fora. De qual município que você é, Nicole? Como? Tunas do Paraná. Então, a Nicole, lá de Tunas, veio com uma proposta. A proposta dela para fazer a obra foi de 59 mil. E a minha proposta, que eu sou microempresa do município, é de 60 mil. A minha proposta, como microempresa do município, também não pode ser maior do que o orçamento. O teu orçamento. Aí, o que a gente faz? A minha proposta é maior que a dela. Só que a minha proposta é maior em até 10%? Sim. 50 mil para 60 mil. 10% é 500, né? Por favor. Oi? 5 mil. Ela fez 59, eu fiz 60. Então, minha proposta está dentro dos 10%. Então, aí você aplica a prioridade de contratação e me contrata. Com o meu preço. 60 mil. Esse que foi o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O que tem de divergente nisso? A União fez uma confusão com isso, que no decreto da União, eles entenderam que numa situação como essa aqui que a gente colocou, da proposta da Nicole, da minha proposta, numa obra, eles entenderam que quando eu for aplicar esse 48, parágrafo 3º, o pregoeiro vai ter que perguntar para mim, falar, ó, agora eu vou aplicar o 48, parágrafo 3º. Então, você, Crislaine, do município, para ter a prioridade de contratação, você oferece proposta menor que a da Nicole? A União, no decreto dela, entendeu que para aplicar isso é como se você estivesse criando um novo tipo de empate ficto. Então, para a União, na cota principal, ela aplica o empate ficto entre a empresa, a grande empresa, e entre a microempresa, possibilitando que a microempresa ofereça preço menor que a grande empresa. Na cota reservada às microempresas, ela faz, no momento do empate ficto, para que a microempresa local possa oferecer proposta menor que a microempresa de fora. Esse é o decreto da União. Não é esse o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Você pode, sim, contratar a microempresa pela proposta dela, desde que a proposta dela esteja em 10%. E seja menor do que o preço de mercado. E o acórdão traz, inclusive, alguns cuidados que tem que ter em relação, então, à pesquisa de preço, para que a tua pesquisa de preço não esteja com sobrepreço, não esteja muito valorizada, ela esteja realmente dentro dos preços de mercado.
Então, que se deixe claro nesse momento que, de acordo com o Tribunal de Contas, através do Acórdão 877, que interpretou este artigo, nós estamos tratando de licitações exclusivas para qualquer tipo de microempresa de qualquer local, onde eu possa aplicar uma prioridade de contratação para empresas locais. Seja disciplinando, eu sei que tem alguns municípios que copiaram o decreto da União, entendendo então que a microempresa local pode fazer uma proposta de 1 centavo menor que seja, para ela poder ter direito à prioridade. Ou, dependendo da tua regulamentação, para contratar pelo preço da microempresa. Tranquilo? Vamos um pouco para frente. O que mais que o tribunal falou em relação a isso? Tá, e essa prioridade de contratação, qual que é o critério para eu saber se aquela empresa é local ou regional? É o mesmo critério que você usou para analisar o artigo 49, naquela fase interna da licitação. Portanto, você já vai ter algum regulamento, você já vai ter um critério prévio, impessoal e objetivo, e você usa esse mesmo critério aqui. Aí perguntaram, tá, mas eu tenho que necessariamente dar essa prioridade para o regional? O tribunal respondeu, não, é discricionário porque a lei usa ou. Portanto, resumindo, vai aplicar esse artigo 48 é somente nas licitações exclusivas para microempresas ou na cota exclusiva para microempresa. É uma exclusividade para os locais? Não foi isso que o tribunal entendeu. Ele entendeu como prioridade aos locais em comparação com empresas de fora. O que é local, o que é regional? Veja a consulta, entenda que o tribunal aceita os critérios do que é regional, critério pessoal objetivo, pode ser o IPARDES, pode ser o IBGE, pode ser a Associação dos Municípios, desde que esteja numa norma, se precisar mudar fundamente, e até 10% do melhor preço válido. E dependendo da regulamentação, portanto, pode ser um empate ficto, ou você pode realmente pagar pelo preço da proposta da microempresa. Só que esse artigo 48, ele fala o seguinte, você pode dar essa prioridade de contratação desde que você justifique, justificadamente. E perguntaram para o tribunal o que o tribunal entende que é justificadamente. E o tribunal respondeu, a justificativa para aplicar ele é aquelas que estão no artigo 47. Se você estiver fazendo um desenvolvimento local da região, você aplica. Se você quiser implementar alguma política pública, você aplica. Ou se você estiver fazendo um trabalho para inovação tecnológica, você aplica. Eu estava procurando ontem as decisões recentes desse ano sobre isso e teve uma representação que foi julgada procedente porque o município aplicou o 48 e não justificou no processo. Uma desses daí. Não tinha nada dizendo por que ele estava fazendo isso. Sendo que, às vezes, o município tem lei, ele poderia colocar dentro do processo que está aplicando o artigo tal da lei municipal, que tenta fazer uma política pública de desenvolvimento. Então, cuidado. Vai aplicar prioridade de contratação, coloca lá no processo, na fase interna. Você analisou o 49, viu o 48, se você vai fazer por item ou por lote, e você coloca da aplicação do artigo 48, parágrafo 3º. Vai ser dada prioridade de contratação a empresas locais com base na lei municipal número tal, que determina que deve ser feita uma política desenvolvimentista, etc. e tal. Coloca no edital e aí você pode aplicar. Esse Acórdão 877, portanto, ele resume essas seguintes condições para você poder dar essa prioridade de contratação local. Tem que ter previsão no edital. Você tem que informar a quem vai participar da sua licitação que você vai dar prioridade de contratar as empresas locais ou regionais. A empresa local ela tem que participar e tem que dar uma proposta válida. Essa proposta não pode ser desclassificada por não estar cumprindo algumas exigências do edital. E isso só pode ser dado nas licitações diferenciadas e o preço da proposta da microempresa tem que estar de acordo com o preço de mercado. Na verdade, ele só reforçou o que a gente já argumentou, o que a gente já sabia e que geralmente se faz, né? Você define um preço da tua licitação e se vier alguma proposta com preço acima, em geral já é desclassificada. Vamos então falar das licitações com restrição territorial. A maioria dos municípios editou leis municipais determinando
que se aplicasse o estatuto, se fizessem licitações, e ainda falando que entende-se como região a região da Associação dos Municípios, e que somente poderão participar das licitações destinadas às microempresas sediadas no município. Numa das representações que chegaram lá no tribunal, o município falou o seguinte: não, eu não estou fazendo, quando eu faço uma licitação territorial, eu não estou fazendo essa minha restrição territorial com base no artigo 48, parágrafo 3º. Eu estou fazendo com base no artigo 47, parágrafo único, que diz que eu posso criar benefícios maiores às microempresas se eu for buscar o desenvolvimento regional local. Vejam que o argumento é outro, e baseado em lei municipal. Portanto, aí a gente argumenta, e aí, o município tem competência para fazer isso? O Marçal, no livro dele, ele diz que é obrigação de qualquer ente federativo buscar diminuir as desigualdades regionais. Está lá nos objetivos da República, se eu não me engano, no artigo 3º da Constituição. Só que no artigo 19 ele diz só que não pode o ente criar distinções ou preferências entre si. E aí você estaria criando distinção entre empresas do seu município e do meu município, do seu estado e do meu estado, da minha região e da sua região. E aí a gente está num embate de princípios constitucionais, de uma competência do município em poder legislar, da competência dele, que a lei determinou que ele pode ampliar os benefícios para as microempresas. E essa questão, ela não está sendo unânime. Eu só apontei aqui alguns processos. Esse aqui é aquele processo que o Ivo Bonilha analisou antes da alteração da Lei 147, que ele entendeu, num primeiro momento, que a lei permitiu sim fazer restrição para as licitações exclusivas serem regionais. Só que o município errou ao não ampliar, ele só fez local quando deveria fazer regional. Só que aí, teve um município que criou essa legislação e uma empresa entrou com um mandado de segurança no tribunal, no Poder Judiciário. Teve um acórdão que foi considerado irregular essa restrição. É o município de Dois Vizinhos, eu não sei se tem alguém de Dois Vizinhos aqui. E o relator no Tribunal de Justiça, ele entendeu numa decisão monocrática que esta lei do município era inconstitucional e encaminhou, só que ele não pode declarar a inconstitucionalidade de lei, encaminhou para o órgão especial do Tribunal de Justiça, que é o responsável por analisar inconstitucionalidades. E até agora eu não vi decisão. Então há um precedente no tribunal de um desembargador que entendeu que uma lei municipal assim ela é inconstitucional, mas ainda não foi julgada essa questão. Foi aberto então esse processo de pré-julgado, que foi decorrente de uma licitação do município de Marilândia do Sul, que reclamava justamente o fato da territorialidade e justamente a questão de eles terem feito a interpretação de licitações exclusivas por itens de contratação. E eles entendiam que deveria ter sido feito por lotes, que eles fizeram errado. Esta representação, quando chegou na unidade técnica, a unidade técnica entendeu que essa era uma questão relevante, que como se tratava de lei municipal e cumprimento de lei municipal, o tribunal pleno teria que primeiro abrir um incidente de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de leis municipais, para depois dizer como que é a forma correta de fazer a análise das licitações por item ou se seria permitido a licitação territorial. O relator acatou o parecer da unidade para fins de abrir um pré-julgado para que a decisão não ficasse somente para o município de Marilândia do Sul, e sim que a decisão do tribunal ela se estendesse para todo e qualquer jurisdicionado. E é nesse processo, então, que nós vamos tratar a constitucionalidade e inconstitucionalidade de leis municipais,
possibilidade de fazer licitações com restrição territorial e se a nossa análise para fins de fazer licitações exclusivas tem que ser por itens ou por lotes, ou o valor total da licitação. Nos próximos meses teríamos resposta. De qualquer forma, além desses 2 acórdãos, nós tivemos, eu acho que mais 4 acórdãos, depois eu passo para vocês, que eu levantei ontem, em 2018, mais um, dando liminar para suspender licitação que fez restrição territorial. Fábio Camargo foi o primeiro que deu acórdão, que entendeu não pode de jeito nenhum. E o Fernando entendeu que pode, desde que o município mostre que ele está buscando diminuir as desigualdades regionais e tem que colocar no processo como que ele está buscando fazer isso. Não tenho ainda resposta para vocês, tá? Tá tendo essas liminares para não permitir que se restrinja. Em princípio, o que eu tenho que dizer? Se vocês estão cumprindo uma legislação municipal, vocês têm um respaldo para não serem responsabilizados. Vocês estão cumprindo uma legislação que não tem um erro grosseiro ou algo flagrante. Isso dá um respaldo, não são vocês que estão decidindo fazer o edital dessa forma. Então, a Procuradoria Jurídica, nesse momento, esteja do lado dos servidores para defender a responsabilidade dos servidores nesse momento que estão cumprindo legislação municipal. Isso é claro. Num segundo momento, quem aqui, aí o colega levantou a mão, entendeu que é favorável sim fazer essa restrição, eu sugiro, e isso eu tenho pedido para muita gente, que peçam para ir no pleno do tribunal, no dia do julgamento, ou peticionem, colocando o entendimento de vocês. Porque senão vai ser debatido apenas com 7 conselheiros e vai ser aquela decisão e ponto final. Então, é o momento da gente decidir, conversar, debater e entrar no processo e dar um opinativo. Eu publiquei um artigo sobre isso na revista do Tribunal de Contas da União, e eu vou dizer o meu entendimento, que não é nem, por um lado, proíbe de jeito nenhum, que é inconstitucional, porque os municípios eles têm que ter ferramentas para poder fazer o desenvolvimento no município. E como defendo o posicionamento do professor Jacobi, no sentido de que se eu consigo ver uma vocação no meu município como o Açaí, lá naquela região, eu posso, dentro das minhas especificações técnicas e das minhas demandas, eu fomentar esse desenvolvimento dessa minha vocação no município. Então, estou dando, só que o meu posicionamento para o tribunal, ele não conta, tá? O que vai contar é os conselheiros no tribunal pleno, e aí os municípios de vocês poderem se manifestar nesse processo, pedir para ser amicus curiae nesse processo e defender políticas desenvolvimentistas nesse processo. Por hora, o que vocês fazem? Por hora, se fosse eu dar um conselho para vocês irem pisarem com firmeza e não correrem nenhum risco, eu aplicaria o artigo 48, parágrafo 3º, para dar prioridade de contratação em cima de empresas de fora. Porque aí eu estaria fomentando também empresas do meu município. Iria por esse caminho para dar segurança nesse momento até a definição do tribunal. Então, peço desculpa se não posso ser mais objetiva de dizer se pode ou não pode, mas espero ter dado pelo menos um caminho seguro para vocês entenderem que isso aqui não é só fazendo licitação exclusiva, não é só fazendo licitação para o meu município que talvez a gente consiga alcançar essa política desenvolvimentista, que muito mais do que política desenvolvimentista, esse é o momento para a gente rever processos internos, rever onde estão os nossos gargalos de processos que têm demorado os nossos processos ou que têm aumentado o custo operacional de fazer uma licitação e aproveitar para rever todo o processo e utilizar as boas práticas nessa troca de experiência que todo evento de licitação dá para a gente.